Só te atualizar sobre a debandada no Flamengo. O Flamengo vive uma crise política das maiores. E eu acho até que dá para dizer que é uma crise maior do que a crise técnica dentro de campo com a falta de resultados, demissão de treinador. E essa crise está sendo conflagrada, ou está ficando cada vez mais evidente, com a debandada que acontece no Conselho de Futebol. Mais conhecido como Conselhinho, esse órgão havia sido criado em 2019, composto por 5 pessoas que ajudariam nas decisões ligadas ao futebol. Então, por exemplo, precisa se contratar um técnico. O vice de futebol Marcos Braz submete o nome do técnico que ele pensa ao Conselhinho. 5 integrantes, lembra que eu falei, né? Pois bem, 15 dias atrás, houve a primeira saída. O responsável por deixar o Conselhinho naquele momento foi o Fábio Palmer, que chegou a justificar a saída da seguinte maneira: por entender que a minha atuação não vinha sendo mais contributiva, fecha aspas. Nessa quinta-feira, outros 2 membros do Conselhinho também anunciaram a saída. O BAP, o Eduardo Batista, que é o cara mais próximo do Rodolfo Landim, do presidente, além do Deco Roisman. Esses 3 que deixaram o Conselhinho são antagônicos, são rivais do Marcos Braz e decidiram deixar esse órgão por entenderem que as palavras, as medidas, as providências, as sugestões que eles têm dado nas reuniões do Conselho não têm sido escutadas. Então qual é a lógica de criar um conselho, de se ouvir a opinião das pessoas e essas opiniões não serem levadas em consideração? Contratação, por exemplo, do Paulo Souza, não houve o aval desses membros do conselho. O Marcos Braz e o Bruno Spindel contrataram porque decidiram. O mesmo aconteceu agora recentemente com a indicação do Dorival Júnior. A ideia do Conselhinho era trabalhar com outros nomes de treinador. Para falar a verdade, o Conselhinho defendia a demissão do Paulo Souza há mais tempo, de forma antecipada, para que se pudesse buscar treinadores que ainda estavam disponíveis no mercado, como Jorge Jesus, como por exemplo o Carlos Carvalhal ou o Leonardo Jardim. O Braz e o Spindel estenderam a corda, demoraram para demitir o Paulo Souza, quando viram esses 3 técnicos que eu citei já estavam empregados. Chateados, insatisfeitos, os 3 debandaram, deixaram o Conselhinho e agora a bomba está nas mãos de Rodolfo Landim. Marcos Braz e BAP estão em rota de colisão, como em poucos momentos a gente viu, desde que ambos se tornaram pessoas importantes na gestão de Rodolfo Landim.